Paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos, minhas irmãs, todos vocês que fazem o nosso canal aqui ficar um canal interativo, um canal abençoado. Obrigado a você que já me segue aqui no canal, que já curtiu o nosso canal, que já se inscreveu no nosso canal. Você que ainda não, eu não sei qual dos dois lados aqui, tem um sininho para você clicar para ser notificado e também tem um botãozinho vermelho para você clicar e dizer que quer se inscrever no canal. Se inscreve aí. Não deixe de dar um likezinho, dizer amém, glória a Deus, aleluia, só para dar aquela força pra gente aqui no canal, tá bom? Lembrando que a gente tem um grupo de WhatsApp, se você quiser fazer parte, a gente coloca professores, alunos, pastores, presbíteros, missionárias, todos que têm trabalhado com a lição da Escola Dominical da Betel. Se você deseja, deixa o seu nome e seu número de WhatsApp que nós vamos te inserir nesse grupo, tá bom? Também eu tenho o PDF dessa aula. Se você quiser, deixa o teu nome e teu e-mail, que eu vou encaminhar para o seu e-mail também o PDF aí dessa aula. Tá legal? Hoje temos a oportunidade de falar aí da lição de número 4. E a lição de número 4 tem o título Crise também é oportunidade de recomeço. Crise também é oportunidade de recomeço, né? Então, é o tema que a gente vai abordar aqui hoje no nosso canal. Quero mandar um abraço para o meu pastor presidente, pastor Jerônimo, presidente da Assembleia de Deus, Ministério de Madureira, Campo de Canoas, Rio Grande do Sul. Vai meu abraço aqui do Rio Grande do Sul a todo o Brasil e onde quer que você me assista, tá certo? O nosso canal aqui, Ouvir pela Palavra, também oferta, né? E desta feita um material que eu mesmo confeccionei. É uma apostila onde trata de melhorar a performance das aulas da Escola Bíblica Dominical. É um manual do professor. Nesse material que eu preparei, você vai conhecer todas as dinâmicas da Escola Dominical, como funciona a secretaria, tesouraria, como funciona a caderno de chamada, como deve ser feita a estrutura da Escola Dominical, o que é um superintendente. Você, professor, em qual classe está inserido? Você é discente ou docente? Né? Os alunos são discente ou docente? Tudo isso você vai aprender nesse nosso curso, que eu tenho o prazer, né, de ter elaborado pensando aí em cada professor da Escola Dominical. Então está aqui na descrição desse vídeo um link para você clicar e você vai saber como poder fazer parte desse treinamento, como você pode treinar e ter esse material. Você adquirir esse material, você vai estar me ajudando aqui o nosso canal Ouvir pela Palavra a seguir adiante, produzindo materiais para ajudar você, a ajudar aí a sua vida, tá bom? E nessa lição de número 4, se você adquirir esse material aqui, vendo esse vídeo de número 4, você vai ter direito a um presente. E aí eu vou enviar para você, tá bom? É só você mandar para mim ali o comprovante do seu pagamento e eu vou te enviar um presente. Além desse material que vai, desse curso que você vai ter, eu vou te dar um outro brinde, um outro material muito legal para você, tá bom? Vamos lá. Vamos falar aqui então da lição, né? O nosso comentarista, Bispo Abner Ferreira, colocou como textual o texto de Ruth 1,14, que diz: então levantaram a sua voz e tornaram a chorar, e Orfa beijou a sua sogra, porém Ruth se apegou a ela. A fidelidade, mesmo na hora da crise, nos conduz às mais sublimes vitórias. Ser fiel a Deus. Ser fiel a Deus. No tempo de crise, vai abrir portas, vai abrir janelas, vai abrir estradas, caminhos para você, para que você seja abençoado. Então vale a pena permanecer fiel a Deus no tempo de crise, porque o primeiro sintoma que a gente vê das pessoas em tempo de crise é o quê? É priorizar outras coisas. Eu tenho que pagar essas contas, eu tenho que arrumar isso na minha vida, eu não posso abrir mão, porque se eu abrir mão, como que eu vou me sustentar? Então a gente é tendencioso, primeiro ponto a deixar é a da fidelidade a Deus, achando que Deus
Ele vai me entender, Deus sabe dos meus desafios, dos meus problemas e Deus vai me entender. Não é bem assim. Não é bem assim. Então é importante a gente manter a nossa fidelidade no tempo de crise. Isso é muito bom, vai abrir portas, janelas, estradas de vitória na nossa vida. Temos 3 objetivos da nossa lição. O primeiro objetivo é ensinar que a fidelidade produz recompensa. Então nós vamos ensinar que a fidelidade vai produzir recompensas, tá? Esse é o primeiro objetivo da lição. O segundo é apresentar, eu estou tomando nota aqui, tá? Apresentar o caráter e a beleza da mulher cristã. A mulher cristã, ela tem, além da beleza física, ela tem a beleza espiritual, né? E isso nós vamos destacar no ponto 2 da lição. E no terceiro objetivo é mostrar que Deus cumpre as suas promessas. Ele sempre cumpre, né? Suas promessas. Então Deus cumpre as suas promessas, tá? São os 3 objetivos que nós vamos trabalhar aqui na lição de hoje. O texto para o embasamento da lição da escola dominical, que é a lição de número 4, o bispo Abner Ferreira coloca o texto do primeiro capítulo de Ruth, aí versos 8, 9, 16 e 22, tá? Esse é o texto que ele trabalhou nessa lição aí. Vamos então começar aí, vamos abordar agora o primeiro tópico da lição, falando que a fidelidade vai produzir recompensas. Vai produzir recompensas. Então, mesmo vivenciando as suas crises, a nossa irmã Ruth, né, fica impactada pelo testemunho da sua sogra. Ela fica encantada com a sogra dela, Noemi. Então ela decide acompanhar a sogra e passou a fazer parte, né, casualmente depois disso, da genealogia de Cristo. Ela nem fazia ideia desses ditames de Deus, ou seja, dos princípios de Deus, dos preceitos de Deus. Então ela segue Noemi, faz parte da genealogia de Cristo. Então a fé em Deus fez a diferença nas escolhas, nas atitudes, mesmo naqueles tempos difíceis de crise que elas, tanto Noemi quanto Ruth, estavam enfrentando. Ponto 1. A fé nos leva a lugares inimagináveis. Inimagináveis, que não se pode imaginar, que não tem como mensurar. No livro de Ruth a gente vai ver a história de uma mulher que, após a morte do seu marido, viaja para Belém, acompanhando sua sogra Noemi, na esperança de que Deus poderia lhes proporcionar um novo tempo para suas vidas. Então, por sua atitude de fé, Ruth passou a figurar-se na história do povo de Deus, tornando-se bisavó do rei Davi, presente na genealogia do Senhor Jesus. Eu fico pensando que as crises, né, quando nos advêm, nós precisamos buscar alternativas. Sabe que o meu pai é pastor Antônio Martins, ele já está com seus 72 anos, e ele, com essa pandemia, ele não pode estar no seu comércio, ele tem um comércio ativo, então ele tinha chaveiro, enfim, algum ramo de atividade, e ele agora não está podendo atender as pessoas ali. O que ele fez? Levou para casa todas as ferramentas e em casa ele está trabalhando. As pessoas levam o serviço para ele, ele faz lá, conserta as panelas, os cabos, faz a chave em casa, entendeu? Então ele criou um caminho no meio da crise que Deus tem abençoado. Até vídeos no YouTube ele está postando, né? Eu tenho aqui no meu canal, ali na parte de postagem, eu coloquei um vídeo dele ali, se você quiser dar uma assistida, ele dando instruções de como você levantar recursos nesse tempo de crise. Nós precisamos criar alternativas, precisamos achar um caminho, precisamos trilhar um caminho diferente,
Com o intuito de quê? De ser o auxílio nesse tempo difícil que a gente está passando. Então, quem é fiel a Deus vai receber recompensas, porque a crise não é o seu fim. Quando a fome chega lá, por exemplo, em Belém, a família de Noemi muda-se para Moabe. Lá, seus filhos crescem e se casam. As moabitas, Rude e Orla, órfã, passaram a ser suas noras. Mas a fatalidade chega à casa dessa família, morrendo não somente o esposo, mas os 2 filhos de Noemi. Ouvindo que o Senhor estava ajudando o seu povo, Ruth capítulo 1, verso 6, Noemi libera suas noras a fim de retornar aos seus familiares e decide voltar para Belém. Ruth decide acompanhar Noemi. E aí, a atitude de Ruth lhe colocou em patamares elevados. Ruth poderia ter optado de voltar para sua família, Poderia ter optado a ficar entre os seus, mas ela toma uma decisão inusitada. Sabe, é na crise que nós precisamos pedir a Deus auxílio para que a gente tome as decisões mais corretas na nossa vida, decisões que serão totalmente motivadoras, decisões que serão norte de posicionamento de bênção na nossa vida, porque a escolha que Ruth faz foi uma escolha muito certa, Ruth deixa para trás os deuses pagãos, ela sabiamente atenta para os ensinamentos de Noemi, sua sogra, ela rompe com aquele paganismo, com aquela idolatria que outrora ela vivia, e ela segue com a sua sogra, e não somente com a sua sogra, e ela faz uma afirmativa: olha, o teu povo é o meu povo, e o teu Deus será o meu Deus. Sabe, Ruth entende através dos ensinamentos de Noemi que a idolatria precisava ser extirpada de sua vida. Muitas vezes nós passamos por crises e ficamos apegados a sentimentos e comportamentos, práticas que estão ocupando o lugar de Deus e acabam virando objeto de idolatria em nossa vida. Então é preciso escolher a quem nós iremos servir, quem vai ocupar a primazia no nosso coração. Então, não era fácil para Ruth romper com esses ensinamentos dos seus ancestrais. Não era fácil para Ruth romper com os seus, com as suas divindades, com aquilo que ela acreditava ser Deus. Não é fácil, mas ela faz isso e é a decisão mais certa na vida. Sabe qual é o maior desafio ou impedimento de uma pessoa romper na vida? É o medo do novo, de ter uma experiência nova. Quantas pessoas dizem assim: eu nasci nessa religião e vou morrer nessa religião? Não abrem a mente, não abrem o coração para experimentar algo novo. E às vezes o novo está totalmente em oposição ao que é antigo. A pessoa precisa abdicar mesmo de seus conceitos, preconceitos. A pessoa precisa abdicar daquilo que ela chama de tradição para viver o novo de Deus. E tempo de crise é tempo de levantar a cabeça, de olhar além do horizonte, de perceber que Deus está colocando uma alternativa que talvez antes você não tinha. Então, Ruth rompe com o que é idolatria, sabiamente. Eu e você sabemos que a idolatria não agrada a Deus. Então, Ruth estava tomando a decisão mais certa da vida dela. E uma coisa interessante, nós precisamos caminhar com alguém que nos aproxima de Deus. A fidelidade de Ruth em não abrir mão da presença de Noemi se deu pelo fato de que, embora perdendo seus filhos e marido, ainda assim Noemi exalava a presença de Deus na sua vida. O testemunho de Noemi gerou fé, gerou vida espiritual em Ruth e lhe trouxe algo que é, vamos dizer assim, um dos bens mais preciosos na vida do ser humano, que é a salvação. Ruth recebeu a salvação pelo testemunho de Noemi. Então o ser humano absorve o comportamento de seus companheiros. Logo, nós devemos trilhar a nossa caminhada cristã ao lado de justos e ser companheiro daqueles que temem a Deus e guardam os seus mandamentos. Aquele ditado que diz com quem tu anda, que eu direi quem tu és.
Se você anda com pessoas espirituais, obviamente você tende a ser espiritual. Se você anda com pessoas desprovidas de fé, você também tende a ser uma pessoa desprovida de fé. Quando você se relaciona com pessoas que te impulsionam para próximo de Deus, é a melhor coisa, é a melhor decisão que você pode ter e tomar. E é isso que Ruth faz. Ela anda nessa direção. Então, a fidelidade, não somente a Noemi, mas a fidelidade a Deus, vai produzir recompensas maravilhosas na vida de Ruth. E a primeira que a gente já viu de cara é que Ruth entra na genealogia de Jesus. O seu nome está lá. Você vai lá no Evangelho de Lucas, você vai ver que Ruth está inserida na genealogia de Jesus. Coisa maravilhosa, né? Bênção. Então, essa fidelidade traz recompensas maravilhosas. Seja fiel a Deus, seja fiel ao Senhor. Segundo ponto da lição, que é o segundo objetivo, nós precisamos apresentar o caráter e a beleza da mulher cristã, superando a crise. Então, diante da crise, muitos ficam vulneráveis, sem saber o que fazer. Muitas pessoas têm medo de fazer escolhas erradas e aí acabam não tomando decisão alguma e sofrendo mais tarde. Afinal, fazer as escolhas não é fácil. Nós aprendemos na presente lição que Noemi, mesmo vivenciando uma realidade de perdas e aflições, permanecia atenta, pois ouviu que o Senhor tinha visitado o seu povo. Ela estava em contato com aquilo que Deus estava fazendo. No tempo de crise, ela estava em sintonia com o céu. Então, assim, Noemi, movida por esta boa nova, que chegou como um bálsamo para o seu coração, ela vai embora para Belém. E Ruth, mesmo sendo da terra onde estavam, decide acompanhá-la. Movidas por fé, mesmo na crise, a gente vai ver isso aqui. Ruth e Noemi estavam diante de uma crise pior do que a perda material. Elas haviam perdido pessoas a quem amavam. O luto, meus amados irmãos, era inestimável, mas diante da dor, Noemi se levanta, reconhece que tudo está no controle de Deus e que elas jamais poderiam mudar o que havia acontecido. A única coisa a se fazer seria se levantar das cinzas. Elas não se isolaram diante da crise, do luto, da tristeza, mas levantaram-se e tomaram a decisão de seguir em frente. Ou seja, elas resolveram recomeçar. Então, nós precisamos ser movidos pela fé, mesmo na crise. Então, diante de uma dissolação, diante de um caos, elas permanecem com fé. Deus havia visitado seu povo, então eu vou para lá. E não ficou ali. Claro, triste ela ficou, ela chorou, mas ela não ficou paralisada pela crise, porque foi a fé que a moveu. Perder 2 filhos e perder o marido não é fácil, Não é fácil. Então ela estava nessa dor, nessa aflição, mas no meio dessa dor e dessa aflição ela se levanta e rompe. Ela rompe. Então na crise, faça escolhas em Deus. Toda escolha é uma responsabilidade enorme. O próprio Deus exorta o seu povo a escolher bem, lá em Deuteronômio capítulo 30, verso 19. Então nós precisamos aprender a fazer nossas escolhas com os olhos do Senhor, para não fazermos escolhas erradas. De fato, as escolhas geram frutos em meio a crises que se faz necessário escolher em Deus. Ruth havia aprendido com Noemi muitos ensinamentos sobre o Deus de Israel. Ela ouvira falar de seus milagres, do seu cuidado com o povo de Israel. Para Ruth, esta era a hora de deixar a zona de conforto, deixar o seu povo e sua cultura para viver em outro país. Uma nova vida. Mas havia uma diferença. Ruth escolheu servir ao Deus de Noemi, ao Deus vivo. Então, faça escolhas em Deus e não deixe a crise corromper os seus princípios. Porque muita gente pode, diante das aflições, partir por um lado do mais fácil. Talvez o inimigo lhe assedie com uma alternativa que não é comum aos que servem a Deus. Atitudes que logram pessoas, que logram instituições. Quantos irmãos se inscreveram aí no projeto para ficar recebendo R$600 do governo sem necessidade?
sem precisarem, se inscreveram. Ô meu irmão, isso é de Deus? Deus não está nesse negócio. Isso não pertence a quem é de Deus. Então tem que ter cuidado, porque às vezes, mas Deus sabe que eu estou precisando. Não está precisando. Deus sabe que você não está precisando. Sabe que você não teria direito àquilo. Então se você não tem direito, você não tem. Mas aí as pessoas se aproveitam. E cuidado então com isso. Porque a Bíblia diz que nós teríamos aflições no mundo, mas nós não podemos jamais deixar com que as crises, as aflições nos levam a tomar decisões errôneas e que nos afastem de Deus. A Bíblia diz, no mundo tereis aflições. Nós sabemos que isso está na palavra de Deus. Salmos 30, verso 5 diz que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. Então a crise não pode durar uma vida inteira. Do mesmo jeito que ela chega, ela vai embora. Isso é só uma questão de tempo e tudo vai voltar ao normal. Eclesiastes capítulo 3 diz que há um tempo determinado para todas as coisas que estão no céu, na terra e debaixo da terra. Tem um tempo determinado. Então Jesus nos ensinou que no mundo nós teríamos aflições, mas que tivéssemos bom ânimo. Devemos permanecer nele, pois ele venceu o mundo. No mundo tereis aflições, tem de um ano, eu venci o mundo, disse Jesus. Então o Senhor está no controle de tudo, nada escapa dos seus olhos. Todas as crises são passageiras. Portanto, nós devemos permanecer confiantes no Senhor, mesmo vivenciando adversidades, pois Ele, o Senhor, é poderoso, é soberano para levar adiante o seu propósito e nos aperfeiçoar em todo o tempo. Então, no mundo tereis aflições, tem de bom ânimo. É isso que o Senhor fala conosco. Eu quero só uma pausa aqui no nosso estudo para lembrar que o canal Ouvir pela Palavra está aí ofertando esse treinamento que eu mesmo, pastor Paulo Martins, publiquei para ajudar os professores aí a compreenderem melhor a escola dominical. Se você deseja fazer esse treinamento, comprar esse manual, está aqui na descrição desse vídeo o link, só você clicar que você vai ser direcionado e adquirindo esse material, você estará ajudando o Ministério a Ouvir pela Palavra, me ajudando a continuar com esse canal. Amém? Terceiro e último objetivo da lição é mostrar que Deus cumpre as suas promessas. Recomeçar é preciso. A morte chegou sem piedade à família de Noemi. Então ela toma a atitude de voltar para Belém. Era preciso recomeçar. Aprendemos com a história de Noemi e Ruth que é preciso entender que tragédias são uma realidade da vida. Contudo, também é importante discernir a necessidade de adaptações e restauração da vida. Como discípulos de Cristo, temos a palavra de Deus e o Espírito Santo que nos guiam nesse processo de recomeço. Então, as coisas não terminam no primeiro problema. As pessoas tendem a pensar que a vida terminou. Você imagina? Eu fiquei viúva e fiquei sem filhos. Naquela época não tinha pensão, aposentadoria do marido, que ia para a esposa, da esposa que ia para o marido. Nessa época não tinha. Consistia no segmento da vida das viúvas os filhos. Os filhos trabalhavam para sustentar as mães. Mas nesse caso aqui de Noemi, nem os filhos lhe sobraram. Nem os filhos. Então ela estava totalmente ao léu, sem realmente ter qualquer perspectiva. Mas ela sabe que Deus estava visitando o seu povo. Ela sabe que a bênção está lá em Belém. Então ela parte para lá. Eu vou para lá. Alguma bênção vai respingar em mim. Meu irmão, não sai do território da bênção. Tem gente que acha assim, por que eu vou continuar na igreja? Todo mundo sendo abençoado e eu não estou. Calma. Vai respingar em você. Alguém vai te abençoar. Alguém vai estender a mão para ti. Deus prosperando alguém do teu lado, você também vai ser abençoado. Isso é fato. Então, é necessário recomeçar. Então, os milagres no recomeço. E a gente vê aqui que elas voltando lá para Belém, Noemi deixa suas noras livres. Mas Ruth opta por ficar com sua sogra, mantendo a sua fidelidade. Ruth, de forma simples e humilde, chega em Belém e vai recolher espiga nos campos após os segadores. Então, Ruth abre mão do orgulho humano, toma uma iniciativa e vai trabalhar para supri-las. Ruth reagiu à humilhação, à pobreza com determinação, seguiu em frente, deixando tudo para trás.
as perdas que havia tido, os traumas que havia vivido. Ela deixa tudo para trás. Então, todo recomeço, meu querido, requer atitude, vontade, foco e determinação. Para todo recomeço é necessário se vestir de mudanças. Ruth reagiu diante das incertezas, buscou um caminho para a sobrevivência e não ficou esperando a morte chegar. A sua atitude de amor e fidelidade a Noemi chegou ao conhecimento de Boaz, que tão nobre ato tocou o seu coração. Aleluia. Então, meus amados irmãos, o que a gente percebe? A vida não é fácil. Não vou falar para você que é de barbada, que não é, como diz o gaúcho, né? Não é de barbada a vida. Nós temos que lutar, levantar cedo, trabalhar, e a luta. Se eu falar para você as coisas que Deus me fez conquistar aqui nesse Rio Grande do Sul, nesses anos que eu estou, porque quando eu cheguei aqui no Rio Grande do Sul, eu vim com as malas, eu e minha esposa, somente 2 malas. Era somente 2 malas e 2 jovens saindo para o campo missionário. Mas quando, em 2008, voltei aqui para Santo Antônio da Patrulha, Deus tocou no meu coração para eu ir atrás de um trabalho. Além do recurso que a igreja me sustentava, que não era muito, mas também eu não passava necessidade, isso é fato, mas não era muito para eu ter alguma coisa, construir alguma coisa. Então eu fui à luta, conversei com o meu pastor presidente, o pastor Davi Cabral, que prontamente autorizou, saí atrás, fui conseguir um trabalho. Eu consegui, um dia minha esposa, 3 dias depois, consegui um trabalho, e a gente trabalhando para a obra de Deus, e começamos a trabalhar secularmente. Sabe o que aconteceu? Deus proveu, mas tivemos muitas dificuldades. Eu levantava às 5 horas da manhã, trabalhava 4 dias e folgava 2, independente se fosse sábado e domingo. A partir das 7 horas da manhã eu devia estar trabalhando, era de 7 da manhã às 7 da noite. 4 dias, em torno de 12 horas. Mas o Senhor foi abençoando, tanto a mim quanto a minha esposa. Se eu falar para você as coisas que a gente tem hoje, talvez, Deus me deu casa, Deus me deu um carro para eu andar, né? Graças a Deus me deu a minha filha. Tudo isso por quê? Porque nós fomos na luta. Não ficamos atirando na corda. Deus nos fez conquistar com luta, com dificuldade, mas conquistamos. Então é assim, a vida é assim, você vai ter que se esforçar. E agora, toda ação, ela gera uma reação. Toda ação gera uma reação. Ruth, impactada pelo testemunho da vida de sua sogra, ao chegar em Belém, logo se dispôs a ir no campo para colher espigas, demonstrando ser uma mulher de iniciativa, não fica encostada, não fica jogada, não fica para o canto. Então, a atitude de Ruth em sair de Moabe, a terra da idolatria e do luto, de incertezas, e colher e ir com Noemi para Belém, na casa do pão, trouxe para ambas uma vitória esperada. Ruth se desprendeu do orgulho e da altivez, reconhecendo a soberania de Deus, dando passos importantes, as quais fizeram a diferença no discernir da história. O que há em nós que precisamos nos desprender? Será que temos orgulho? Pastor, mas eu saí aí pegando latinha na rua, não é para mim. Pastor, eu vender alguma coisa de porta em porta não é para mim. Pastor, eu trabalhar com coisa manual não é para mim. Eu andar sujo não é para mim, pastor. Deus talvez está chamando para você quebrar o teu orgulho, quebrar a tua soberba. Ele quer te abençoar, mas talvez é necessário você abdicar dessas coisas bobas que você se segura nelas. Então, Deus pode trazer ações maravilhosas nas nossas vidas. Deus pode trazer ações poderosas nas nossas vidas se nós permanecermos fiel a Ele, guardados por Ele. Porque sempre depois da tempestade virá a bonança. Que Deus te abençoe. Que Ele faça em Cristo abundar toda a sorte de bênção na tua vida. Que você cresça no Senhor, cresça na sua palavra, no seu conhecimento. Que você seja com o coração cheio para Deus e para a sua obra. Lembrando que se você quiser fazer aí o seminário de escola dominical, está à disposição sua. É só você clicar no link aqui na descrição do vídeo que você vai poder fazer esse seminário que vai abençoar a tua vida aí como professor, tá bom? Na descrição do vídeo o link para você clicar. Deus te abençoe.
Beijo no seu coração e nos encontramos aqui na aula de número 5, que vai estar uma bênção também. Pai do Senhor, fica com Deus.